Salve Maria e São José, que alegria, gente! Mais um dia, 10º dia, 7º da nossa meditação. Como vocês estão? Como que está sendo essa caminhada? Está muito difícil? Aumentaram os embates? Por aqui não é diferente não, viu galera? Mas a gente vai vencendo todos os dias com a graça de Deus. E cada dia com a sua agonia. Nada como um dia após o outro. Sejam firmes, mantenham convictos daquilo que vocês se comprometeram lá no início e continuem. Nada vos perturbe, como diz Santa Teresa d'Ávila. Tudo passa, só Deus, que importa de fato. E vocês estão aqui, dando o sim de vocês para isso. Glória a Deus, louvado seja Deus. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Se Deus colocou uma inimizade no mundo, uma única, e ela não cessará, essa inimizade, ela também se define com um modo de vida. Ou seja, nós temos aqui a oportunidade de ter uma vida mundana ou uma vida marial. Mas não dá para ter as duas coisas juntas. Uma vida mundana, um pouquinho, e depois uma vida marial. Não dá. E vocês vão ter isso hoje na meditação. Vai ser muito importante que vocês se doem, se permitam observar. E deixem sempre um caderninho do lado. Porque muitas das vezes vocês vão ter dúvidas e que vocês podem sanar, mandando para mim no particular. Eu tenho sempre o apoio do Padre Jonas, que é o pároco forâneo aqui do Indaiatuba. Mas também, muitas vezes, você vai se ver a necessidade, né? Dentro da necessidade de mudança. Então você vai colocar o que eu preciso mudar, o que daqui dessa meditação eu sei que eu faço. E essa consciência, meus irmãos, é a coisa mais linda do mundo, porque uma vez que eu tenho consciência de onde eu preciso melhorar, pronto, andei mais da metade do caminho, né? Por quê? Porque às vezes a gente não falha, não tem vícios porque a gente quer, mas porque a gente foi condicionado. E isso nos deixa naquela posição dos ignorantes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nesse momento, nós estamos começando a dar passos mais altos para essa vida de consciência e de olhar para o espiritual. Nós começamos a sair dessa infância e começamos a galgar novos patamares de conhecimento, de discernimento. Isso é tão bom, porque apesar de muitos acharem, se eu sou ignorante, Deus vai ter, né, piedade porque eu erro, porque eu não sei que eu estou errando. Apesar das pessoas acharem que é mais fácil, então não saber, para depois não ser julgado, Deus espera de nós a santidade, a perfeição. Mas Ele sabe que ela só vem de duas formas, pela graça santificante que Ele nos dá, mas por outro lado, tem uma outra situação que é da gente, que é o esforço. Ele precisa ver que nós estamos nos esforçando, que nós estamos galgando os mesmos desejos dele. Então, se nós precisamos ser santos, se nós precisamos ser perfeitos, como Jesus disse, sede perfeitos, como o meu Pai que está no céu é perfeito. Precisamos compreender que se Ele nos dá uma oportunidade de fazer algo é porque Ele nos dá a graça de realizá-lo. Lembrando que viver para Deus, buscar a santidade, não significa ausência de problemas. Ao contrário, significa que nós não estaremos sós. Que agora não sou eu, na minha limitação, que vou tomar a frente de tudo. Mas eu me entrego a Deus e Ele me conduz. A Virgem Maria me conduz. São José me conduz. E hoje é dia da adoração ao Santíssimo Sacramento do altar. Hoje é o dia da gente adorar Jesus no altar. Passa um tempinho lá com Ele. Mostra para Ele que você já galgou esse patamar. Você já sabe que hoje é dia de adorá-lo. Doe-se para Ele. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E aí vamos ao Veni Creator.
Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este, transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E ao que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou. E ao Espírito Santo de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tem uma mística da igreja, Maria Cima. Ela via as almas do purgatório, ela tinha, em alguns momentos, a permissão de Deus para ajudá-las. E aí ela conta que uma das coisas que mais nos aproxima da concentração e da doação nas santas missas ou nas orações é unir as mãos. Assim como Nossa Senhora faz, tá vendo? Que Nossa Senhora, olha, ela está com as mãos unidas em oração. E tem um sentido para isso. E Maria Cima fala que o sentido de unir as mãos é que quando nós estamos com as mãos unidas, a elevação das nossas preces, a integração do nosso ser com Deus aumenta. Então, se vocês às vezes se sentem mal porque participam da missa e não prestam muita atenção, busque estar de mãos juntas durante a celebração, durante os momentos onde você precisa se concentrar, se entregar com piedade, com respeito ao sacrifício que ali está, né, sendo realizado. E ali você participando deste Calvário, que novamente, né, permite que o precioso sangue de Jesus Cristo seja por nós derramado a cada missa. Esteja sempre com um olhar piedoso, como Nossa Senhora, né, de mãos juntas, em concentração, oração e devoção. Amém? Vida marial e vida mundana e vida marial. Já de posse do conhecimento vivo da oposição entre o espírito do mundo e o espírito de Jesus, meditaremos como na vida de todos os dias estes dois espíritos tomam caminhos diferentes, cujo resultado é inteiramente diverso também. Viver para o mundo é adorar o que é fugaz e viver para Jesus e Maria é cultivar o que é eterno. Os bens da terra degradam e os de Jesus nobilitam sumamente. O mundo cansa e atormenta, Jesus e Maria replenam de paz. Sou pequenina ovelha, ferida e cansada, que se acolhe ao regaço da divina pastora, na resolução de nunca mais me apartar do seu serviço. 2. Maria, porta do céu, voltando os caminhos erradios do mundo e do demônio, imploro-vos, sejais para mim a entrada iluminada do paraíso. Primeiro ponto, adorar o que é fugaz ou viver do que é eterno. São transitórios os bens do mundo, por imensos que pareçam, no seu falso brilho, que tenta deslumbrar dos nossos olhos, eles não alcançam mais do que a nossa vida tão curta. Se ao menos durasse todo o espaço de nossa existência, não. Eles são fugazes e enganadores, tanto prazer transformado em lágrimas, tanta honra em vitupério, tanta riqueza em miséria sórdida. Não o ensina a experiência de todos os dias? No entanto, essa é a vida dos mundanos, a correr atrás de ilusões e miragens. Mas o servo de Maria se inspira na sabedoria celeste, que o leva a procurar o que é eterno e permanente. Quanto dura o amor de Nossa Senhora? Tanto quanto a eternidade. Por isso, ela multiplica os desvelos, a fim de que passemos santamente nossa vida tão breve.
e nos faz estimar a graça de nosso Senhor, moeda de nossa perene bem-aventurança. Sejamos sábios, não ouçamos o mundo. Seja nosso exclusivo cuidado na vida possuir a graça de Deus e o amor de Maria. Segundo ponto, degradar nosso ser ou exalçá-lo sobrenaturalmente. Nossas capacidades, como nossos desejos, se medem pelo que aspiram e procuram. Somos o que amamos. Quando os mundanos se voltam para o lado dos prazeres, das honras, das riquezas, não recuando ante os meios de os obter, sua alma se nodoa e se apouca, porquanto fomos criados para coisas muito mais altas e mais nobres. O amor às coisas da terra enche o coração de uma multidão de pecados, desordens, apegos vergonhosos, que nos perturbam e enche de nojo de nós mesmos. Como parece vazia, tenebrosa, árida, uma vida que se ajusta aos princípios mundanos. Quanta melancolia, sobretudo na velhice ou na hora terrível da morte. Aquele que se escraviza de amor a Maria coloca no alto os seus anelos. O servo de Nossa Senhora sabe que é um príncipe do céu, que não se deve arrastar em imundícies repugnantes, nem considerar como o valor são os tesouros que lá acima os ladrões não podem roubar, nem a ferrugem consumir. Não quer outra honra e dignidade senão pertencer a Jesus por Maria. Que exaltação verdadeira! Aos olhos de Deus, de Maria, dos anjos, aos nossos próprios olhos. E diremos como nossa mãe, tão humilde e tão exaltada, porque olhou para a humildade de sua serva, fez grandes coisas em mim, aquele que é poderoso. A minha alma glorifica o Senhor. Lucas 1, 46 ao 47. Terceiro ponto. Tédio e tormento, paz e doçura. Ou paz e doçura. A ordem essencial das coisas faz com que não haja tranquilidade, senão quando elas repousam no objetivo a que são destinadas. Os escravos do mundo procuram substituir por outros os fins altíssimos que Deus vos assinalou, na ordem natural e na ordem sobrenatural, conhecimento, amor e serviço de Deus. Mas assim como a fome não se sacia senão com o alimento e o coração senão com o amor, assim a alma não tem paz nem tranquilidade, senão quando descansa em Deus. Fizeste-nos para vós, Senhor, exclama Santo Agostinho, com conhecimento experimental do que afirmava, e nosso coração ainda inquieto, enquanto não repousa em vós. Entendiam-se os mundanos e se atormentam na procura dos bens falsos, porque estes não satisfazem nosso coração, porque maltratam e ferem os que os servem Nossa Senhora, gozam de porque maltratam e ferem, ponto. Os que servem Nossa Senhora gozam de inalterável paz, sabem destinar suas vidas e todas as suas ações e pensamentos ao fim verdadeiro, que é Deus. Até os sofrimentos, inseparáveis da nossa condição de prova neste mundo, são para eles, diz Grimond de Montfort, transformados de frutos amargos em casta doçura, graças ao mel suavíssimo do amor de Maria. Ainda os maiores sofrimentos e aflições, o servo de Maria sabe dizer, a exemplo da mãe das dores, a amargura de minhas provações não me tira a paz. Isaías 38, versículo 17. Que sabedoria divina, viver como escravo de amor de Maria. Senhora Dulcíssima, vinde romper de todo as cadeias que me prendem ao espírito nefasto do século. Abomino este esplendor mentiroso e fausto mundano. Ele me degradou e me apunhalou de remorsos. Afastado de vós, de Jesus, tentei provar do cálice dourado que o mundo me apresentava. Confesso-vos, Senhora minha, que no fim encontrei uma lia amarga, de amargura do inferno. Indócil, experimentei fugir ao vosso doce aprisco. E agora vos declaro, minha divina pastora, que as flores do mundo me feriram, as miragens das riquezas se abriram em abismos,
aos meus pés. O brilho das honras se transmudou em vitupério atroz. Mas quero emendar-me de todo, consagrar-me a vosso serviço, amar os bens verdadeiros e eternos, ser coroado da nobreza de vossa casa, experimentar a liberdade docíssima de vossa escravidão de amor. Maria é a fonte viva da graça, que expele todos os erros. Que lindo! Parece que eu que fiz essa oração de colóquio, sabia? Porque exatamente era assim que a minha vida era. E engraçado é que às vezes nós somos convertidos, já estamos dentro da igreja, já estamos indo à missa, mas a consagração, ela atinge o âmago de nossa alma. Nossa Senhora, ela vai tirar aquela sujeirinha escondidinha, sabe aquela sujeira que os pais, quando vão dar banho nos filhos pequenos, tiram? Aquela que fica atrás da orelha, sabe? Aquela que tá assim, grudada. O pai e a mãe, quando vai dar banho no filhinho, que voltou do parquinho, todo sujinho, ele tem consciência dos detalhes, que ali precisa, tem sujeira ali. Nossa Senhora é esta mãe, zelosa, amorosa, que depois que nós voltamos, né, para ela tem todo o cuidado de tirar toda a sujeirinha que está escondidinha, que de repente está ali sendo acumulada e nos deixando com, sabe, uma inflamação na alma. Ela vai tirando tudo aquilo que te afasta do filho dela e que aproxima a sua alma da purificação. Ela não deseja que nós passemos pelo purgatório, mas ela promete a todos os consagrados, pelo método de São Luís Maria, que serão reduzidas as penas que haveriam de pagar no purgatório. Aqueles que não conseguirem atingir a salvação e a santificação em vida e precisarão passar pelo purgatório, ela promete abreviar bem esta pena. Amém, né? Louvado seja Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e lançou o joio no meio do trigo, e foi-se. E tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu também o joio. E chegando os servos do pai de família, disseram-lhe: Senhor, porventura não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde lhe veio a cisânia? E ele lhes disse: o homem inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: Queres que vamos e arranquemos? E respondeu-lhes: Não, para que talvez não suceda que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos segadores: Colhei primeiramente o joio, atai-o em feixes para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que lindo, né? Então não tem isso. Nós não temos que ficar pensando quem é joio e quem é trigo. A gente tem que tentar, todos os dias, com firme propósito, violência contra nós, sermos trigo. A diferença é essa. Muitas das vezes nós somos joio. Quando isso acontecer, procure uma confissão. Procure se emendar diante do próprio Cristo, que ali é representado pelo sacerdote, ordenado e conduzido por Deus a ser o representante do Cristo na terra. Peça perdão, se arrependa e volte a caminhar na graça. Porque apesar de Satanás tirar a nossa vergonha na hora de pecar, ele devolve a vergonha na hora de confessar. E às vezes a gente fica guardando coisas tão pesadas por vergonha, por medo de dizer, mas não tenham. Afinal de contas, aquele que está diante de ti já sabe de tudo. Não preocupe que você está vendo ali um sacerdote. Não.
Esquece isso. Olha para o próprio Cristo. Imagine, se preciso, feche os olhos para que essa imagem seja mais clara para você. E fale para Ele: Senhor, o Senhor já sabe de tudo, mas eu preciso vir para te pedir perdão. Como um filho mesmo, que sabendo que errou, precisa olhar nos olhos do Pai e falar: perdoa-me, Senhor. Eu pequei. Me perdoa, eu não quero mais fazer isso, me ajuda. Sem vós eu não consigo. Que nós sejamos trigo. E se percebemos que estamos caminhando para sermos joio, que nós busquemos a Deus através da confissão do sacramento da penitência. Tá bom? Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 10. Evitar as relações mundanas. Evita, quanto puderes, o bulício do mundo, porque estas relações mundanas causam muito embaraços, ainda mesmo quando se travam com a intenção sincera. Bem depressa somos manchados e cativos da vaidade. Muitas vezes quisera ter-me calado e não ter estado entre os homens. Porém, qual é a causa, o porquê de tão bom grado falamos e praticamos uns com os outros, vendo quão poucas vezes voltamos ao silêncio sem dano na consciência? Por que eu não me calei? Por que eu não fiquei quieta? Por que eu não ajoelhei e fui rezar? Mas não. Volto depois dessa conversação vã, totalmente destruída ou com um dano na consciência. A razão disto é porque pretendemos ser consolados uns pelos outros, com semelhantes conversações, e desejamos aliviar o coração cansado de sensações diversas. E de boa vontade nos detemos em falar ou pensar das coisas que amamos ou desejamos, ou das adversas que sentimos. Mas aí, muitas vezes debalde e sem fruto, porque esta exterior consolação é de grande detrimento à interior e divina. Por esta causa, vigiemos e oremos para que não se passe o tempo ociosamente. Se te for lícito e conveniente falar, dize coisas que edifiquem. O mau costume e o descuido de nosso aproveitamento são causa do pouco cuidado com que guardamos a nossa língua. Que triste isso, né? O mau costume e o descuido do nosso aproveitamento são causa do pouco cuidado com que guardamos a nossa língua. Porém, não pouco servirá para o nosso aproveitamento espiritual a devota prática de coisas espirituais, especialmente quando muitos do mesmo espírito e coração se juntam em Deus. Acabou. Não gosto quando faz assim. Eu amo esse livro, A Imitação de Cristo. É para mim um grande presente. Mas é importante a gente entender. Nós precisamos começar a mudar nossas conversações, os ambientes que a gente circunda. A gente precisa começar a voltar para começar a rezar em grupo, igual ele fala aqui, ó, especialmente quando muitos do mesmo espírito e coração se juntam em Deus. Então essas práticas que as pastorais das igrejas nos concedem, elas são muito salutares para o nosso espírito, porque ali, mesmo que estejamos do lado de pessoas que também estão cometendo vários erros, como nós, precisamos entender que as pessoas ali estão com um firme propósito de estar perto de Deus, de buscar em Deus, tá bom? Leitura de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção, 196, Vida dos Servos de Jesus em Maria. Eles permanecem, a exemplo de Jacó, em casa com sua mãe, isto é, amam o retiro, são interiores, aplicam-se à oração. Mas a exemplo também de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória é toda interior e que durante a sua vida tanto amou o retiro e a oração. Se aparecem, é para obedecer à vontade do Eterno Pai e à sua querida mãe, a fim de cumprirem os deveres de seu estado. Por maior que seja em aparência aquilo que fazem exteriormente, estimam muito mais quando fazem no seu interior, em companhia da Santíssima Virgem, pois aí operam a grande obra de sua perfeição, comparadas com a qual todas as outras não passam de brinquedos de criança. Eis porque algumas vezes, enquanto seus irmãos e irmãs trabalham para o exterior com intensidade, indústria e êxito, louvados e aprovados pelo mundo, eles, ao invés,
conhece, pelas luzes do Espírito Santo, que é muito mais glorioso, melhor e mais satisfatório permanecer oculto no retiro com Jesus Cristo, seu modelo, numa completa submissão à sua mãe, do que no meio do mundo, fazer por si mesmo maravilhas, como tantos Esaús e reprovados. A glória e as riquezas para o homem encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são os vossos tabernáculos. O passarinho encontrou numa casa em que se abrigasse, e a rolinha um ninho, onde colocasse seus filhinhos. Oh, quão feliz é o homem que habita na casa de Maria, que foi a vossa primeira morada. Nesta casa dos predestinados é que recebe socorro de vós só, e onde encontra os graus de todas as virtudes para se elevar em seu coração ao cimo da perfeição. Amam ternamente e honram verdadeiramente a Santíssima Virgem como sua mãe e senhora. Amam-na não só de boca, mas realmente, efetivamente. Honram-na não só exteriormente, mas no íntimo de seu coração. Evitam, como Jacó, tudo o que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo quanto julgam que possa agradar-lhe. Trazem-lhe e dão-lhe não 2 cabritos, como Jacó a Rebeca, mas seu corpo, sua alma e tudo o que deles depende. Os réprobos repetem frequentemente que amam e honram a Maria, mas não até o sacrifício de seu corpo com todos os sentidos, de sua alma com todas as paixões, de modo porque fazem-no os predestinados. Estes são submissos à Santíssima Virgem, como a sua boa mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu na terra, empregou 30 em glorificar seu eterno Pai, submetendo-se perfeita e inteiramente à sua bem-aventurada mãe. Obedecem-lhe seguindo exatamente seus conselhos, como Jacó, quando menino, seguia os de Rebeca, que lhe disse: meu filho, segue meus conselhos. Ou como os convivas das núpcias de Caná, aos quais a Santíssima Virgem disse: fazei tudo quanto meu filho vos disser. Por ter obedecido a sua mãe, recebeu Jacó a bênção como que por um milagre. Aos convivas das núpcias de Caná, por terem seguido o conselho da Santíssima Virgem, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que converteu a água em vinho, a pedido de sua Santíssima Mãe. Assim também, todos aqueles que até o fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celestial e forem honrados com as maravilhas de Deus, só receberão estas graças em virtude de uma inteira obediência a Maria. Confiam grandemente no poder e na bondade da Santíssima Virgem, sua boa mãe. Imploram sem cessar seu socorro, consideram-na sua estrela polar, para chegarem ao porto. Falam-lhe de suas penas e necessidades com grande franqueza. Prendem-se à sua brandura e misericórdia, para obterem, por sua intercessão, o perdão de seus pecados, ou para gozarem de seus carinhos maternos nos trabalhos e pesares. Os réprobos, ao contrário, confiando em si mesmos, comem como filho pródigo aquilo que comem os porcos. Só amando as coisas visíveis e exteriores, não saboreiam as doçuras de Maria, não sentem como os predestinados certo apoio e certa confiança na Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente a fome das exterioridades, porque não querem saborear a doçura preparada no interior de si mesmos, em Jesus e em Maria. Enfim, os predestinados guardam os caminhos de Maria, isto é, imitam-na. E nisso é que são verdadeiramente felizes e devotos e trazem o sinal de predestinação, como lhe diz esta boa mãe. Bem-aventurados os que praticam minhas virtudes. São felizes neste mundo durante a vida pela abundância das graças e suavidades que lhe comunico, fazendo-os partícipes de minha plenitude, e mais abundantemente do que a outros que não me imitam tão de perto. São felizes na morte, que é suave
e tranquila, e à qual assisto de ordinário, para conduzi-los pessoalmente às alegrias da eternidade. Enfim, são felizes na eternidade, porque nunca um só de meus bons servos que tenha imitado minhas virtudes durante a vida perdeu-se. Nossa! Vocês entenderam? Vocês entenderam a promessa? Tomem posse. Nunca um só de meus bons servos que tenha imitado minhas virtudes durante a vida perdeu-se. Os réprobos, pelo contrário, são infelizes durante a vida, na morte por toda a eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem em suas virtudes, contentando-se algumas vezes com entrar para suas confrarias, recitar algumas orações em sua honra ou praticar outra qualquer devoção exterior. Ó Santíssima Virgem, minha boa mãe, quão felizes são aqueles que, não se deixando seduzir por uma falsa devoção para convosco, seguem fielmente vossos caminhos, vossos conselhos e vossas ordens. Porém, quão desgraçados e malditos são os que abusam de vossa devoção e não guardam os mandamentos do vosso divino Filho. Rezemos por estes também. A gente sabe que muitas das vezes fazemos a consagração e não percebemos mudança. Elas geralmente acontecem nos próximos anos, onde nós nos dedicamos a renovar a nossa consagração. Mas muitos deixam de renová-las e passam a viver como consagrados, mas não fazem aquilo que é pedido, porque custa, porque é difícil. Como dizem aqui, você tem que entregar sua alma, o seu tempo, suas paixões. Você vai ter que entregar tudo para ela. E ela vai conduzir você para onde ela achar que é melhor. Para o silêncio e o escondimento ou para uma vida que vai aparecer. Mas lembre-se, é ela que manda. Se você deixar que Nossa Senhora conduza a sua vida e se você mirar em suas virtudes para conduzir as suas ações, a salvação, a santificação de sua alma é uma promessa. Tomem posse disso. Vai depender muito mais de vocês do que da Virgem Maria. Vamos saudá-la e vamos rezar a nossa Ave Maria para os sacerdotes, para os bispos, para os diáconos, as religiosas e religiosos, para todos os seminaristas do mundo inteiro, pela santificação do clero e pelas intenções e orações do Santo Padre Papa Leão. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, abre-te saúde, funda-nos a paz e de Eva nome mudo. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor e ao Cristo também, e ao Consolador, igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das suas promessas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei-nos os nossos corações semelhantes ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora te proteja, que sejamos nós aqueles que escolhem servir somente a nossa Mãe. Amém? Tchau. Até amanhã.